Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Estudos em Exatas. Aqui quem tá falando é o Guilherme, trazendo aqui mais um vídeo para vocês. E, galera, bom, muito prazer, né? Para quem não me conhece, tô aqui na telinha. Sejam bem-vindos ao meu canal aí pra gente estudar um pouco mais sobre física e matemática. Hoje, né, o assunto da aula de hoje que eu selecionei é a aceleração. No caso em particular, que a aceleração ela é constante. Então a gente vai estudar esse caso aqui. Bom, galera, antes de começar, vamos fazer alguma revisão aqui sobre movimento, deslocamento, velocidade do corpo. Então vamos supor aqui que eu tenho uma bolinha e essa bolinha representa o meu corpo. Sei lá, pode ser um carrinho, pode ser uma partícula, alguma coisa. E esse negócio se move em linha reta. Não está reto, mas é porque eu não sei mexer nesse negócio para fazer reto ainda. Mas é isso aí. Bom, ele está aqui numa posição inicial x0 e vai até uma posição final xf. Galera, o que é o deslocamento desse corpo? É o nosso ΔX, que vai ser a posição final do nosso corpo menos a posição inicial. Esse aqui vai ser o quanto a gente deslocou, tá bom? Não interessa se o corpo, saiu daqui, veio até o meio do caminho, voltou. Não. A gente está interessado nessa distância, né? Nessa distância de x0 até xf. Então a gente tem isso aí. Galera, variação de velocidade. ΔV que a gente chama. Vai ser a velocidade final menos a velocidade inicial. O que eu quero dizer com isso? O corpo, quando ele está em x0, ele tem uma velocidade inicial v0. Quando ele chega em xf, ele vai ter uma outra velocidade. Eventualmente pode ser a mesma, pode ser nula, não sei. Mas ele vai ter uma velocidade vf aqui. Então a variação de velocidade nesse percurso vai ser então ΔV, que é vf menos v0. E o corpo, para realizar esse percurso aqui, retilíneo, né, que a gente está supondo em linha reta, ele demora um certo instante, um certo intervalo de tempo, né? ΔT, que vai ser o tempo final menos o tempo inicial. Agora, o que a gente consegue fazer com essas informações? Definir aqui inicialmente o que seria a velocidade média desse corpo aí. Bom, a velocidade média é o quanto você deslocou e o tempo que demorou esse deslocamento. Então, por exemplo, o corpo sai de x0, vai até xf e ele demora um certo intervalo de tempo, tf menos t0. E aí a gente consegue definir a velocidade média desse corpo. Então, só para escrever aqui tudo bonitinho, por extenso, vai ser isso aqui, né? tf menos t0. E aqui temos a definição da nossa velocidade média. Galera, também podemos definir a aceleração média. Olha que legal. A aceleração média vai ser variação de velocidade em relação ao tempo. Se eu for escrever isso aqui, né, abrindo isso aqui, vai ficar vf menos v0 dividido por tf menos t0. Temos aqui então a aceleração média. Você deve estar se perguntando aí, mas esse negócio de deslocamento, velocidade, unidade de medida, né? Será que tem? Tem sim, pessoal. Ó, quando a gente quer medir comprimento no Sistema Internacional de Medidas, nosso SI, bom, a gente vai medir comprimento em metros, tá? Velocidade em metros. Bom, deixa eu escrever. Vai ficar muito longo se eu escrever assim, né? Vou colocar assim, ó. No Sistema Internacional de Medidas, a velocidade é medida em metros por segundo. E a aceleração, ela é medida em metro por segundo ao quadrado. E o comprimento é em metros, tá bom?
Então temos aqui o nosso sistema internacional de medidas, que a velocidade é em metros por segundo ao quadrado, metros por segundo, e a aceleração metros por segundo ao quadrado. Isso aqui, tá, geralmente você vai encontrar muito nas provas, né, porque geralmente eles utilizam mais o sistema internacional. Mas também poderia acontecer de você achar centímetros por segundo ao quadrado, isso também pode acontecer. Então fiquem espertos aí, caso vocês peguem uma unidade aí e precisa converter, tá? Então fique esperto nisso. Galera, também, bom, eu vou falar aqui para vocês sobre aceleração instantânea. Só que eu não vou dar a definição, mas vocês não precisam se preocupar porque já entra um pouco no cálculo diferencial integral. Mas ó, a aceleração instantânea, ou seja, em um dado instante de tempo, é a derivada da velocidade em relação ao tempo. Se você não conhece isso aqui, não tem problema algum, tá bom? Não se preocupe. O que eu quero passar é que a aceleração, deixa eu deixar anotadinho, instantânea, ela vai medir exatamente o que o nome, né, exatamente o que o nome diz, né? Ela vai medir a aceleração em um dado instante de tempo. Por exemplo, se eu quero saber a aceleração em t igual a 2 segundos, sei lá, vamos supor que isso aqui vai ser 3 metros por segundo ao quadrado. Pô, agora eu quero saber a aceleração em t igual a 3 segundos. Sei lá, isso aqui vai ser 5 metros por segundo. E assim por diante, tá? Então, a aceleração instantânea é para a gente saber a aceleração em um dado instante de tempo t, tá? Naquele instante de tempo, quanto vale a aceleração? É para isso que a gente quer, né, saber a aceleração instantânea. Mas, no caso que a gente está tratando aqui, a aceleração a gente está tratando como sendo constante. O que isso significa? Significa que a aceleração média, que a gente definiu aqui, é igual a aceleração instantânea. Isso aqui é tudo constante, tá? Isso aqui tudo é constante. Por exemplo, eu comentei em umas aulas passadas também que a aceleração, velocidade e deslocamento são grandezas vetoriais, ou seja, a aceleração ela tem um módulo, que é o que vai interessar aqui no momento para a gente. Ela vai ter sentido e vai ter direção. Só que a gente está preocupado agora em saber sobre o módulo, né? Porque quando a gente fala que a aceleração é constante, significa, bom, nesse caso aqui, né, vai significar que a gente vai estar falando que o módulo da aceleração é constante. Mas eventualmente o sentido e a direção não necessariamente poderia ser, né? Porque tem um negócio que se chama aceleração centrípeta. E nesse caso, o módulo dela pode ser constante, só que o sentido e a direção eles mudam, tá? Então, fiquem espertos nisso aí. Mas enfim, a aceleração é uma grandeza vetorial e ela tem essas três coisinhas aqui que caracteriza ela totalmente. Vamos supor que a aceleração constante que eu estou falando aqui é que ela tem um módulo constante. Como a gente vai lidar com movimento unidimensional, ou seja, um movimento retilíneo em linha reta de um ponto a outro, por exemplo, não vamos nos preocupar agora com sentido nem direção, tá bom? Deixa eu baixar um pouquinho. Então, galera, ó, se a aceleração é constante, a aceleração média e a aceleração instantânea são iguais, são uma constante. Então, por exemplo, se é constante, para todo t que eu pegar, a aceleração vai ser então constante. Isso aqui para todo t. Esse símbolo aqui é para todo, tá bom? Então, a aceleração que depende do tempo, ela vai ser constante para todo o tempo que eu pegar. Galera, quando você tem que a aceleração é constante, se a gente for plotar o gráfico disso aqui, vai ficar o seguinte.
Vai ficar algo assim, por exemplo. Aqui temos aqui a aceleração, aqui o tempo. E ao longo do tempo a aceleração é constante, é uma linha reta aqui, tá vendo? Ela é uma linha paralela, né, ao eixo T aqui que eu coloquei aqui para vocês. Deixa eu ir para uma outra tela para limpar aqui pra gente. Bom, voltando aqui então, a aceleração ela é constante. Galera, quando a aceleração é constante, a gente tem o seguinte. Como eu falei para vocês, a aceleração, velocidade e a posição, elas são grandezas que estão muito ligadas, estão intimamente ligadas. Então, como é que é dada a velocidade quando a aceleração é constante? Ou seja, eu tenho um corpo, só contextualizando, tá? Esse corpo está se movendo em uma trajetória retilínea, em linha reta, uma posição aqui x0 até xf, e ele tem aceleração constante, ou seja, em todo o percurso a aceleração é constante. Como varia a velocidade desse corpo, que sai dessa posição até essa, nesse percurso aqui, ao longo desse percurso? Vai ser o seguinte, a velocidade dele vai ser dada por V0 mais AT. Da onde que sai isso aqui? Bom, a gente consegue enxergar isso aqui, a gente consegue, né, descrever isso aqui certinho quando a gente trabalha com cálculo diferencial integral. Mas como a gente não está trabalhando com isso ainda, então eu não vou apresentar isso para vocês. Mas fiquem aí, se a aceleração é constante e o corpo está se movendo aqui dessa forma, então a velocidade vai ser dada por isso aqui. E como é que vai ser a posição desse corpo? Como é que vai ser descrita a posição desse corpo, né? Porque a gente sabe que ele sai de x0 e chega até um xf. Mas e no meio aqui, né? Como é que se comporta? Como é que ele se desloca aqui nesse percurso? Pode ser que aqui ele venha mais devagarzinho, depois um pouquinho mais rápido. Então, você consegue aí achar uma equação para descrever o ponto em um dado a posição do corpo em um dado instante de tempo t. Então isso aqui vai ser x0 mais v0 t mais meio de at quadrado. E essa aqui então, galera, é a equação, são as duas equações, né, que descrevem a velocidade em um dado instante de tempo t, tá? E a posição em um dado instante de tempo t, quando a aceleração ela é constante. Está sempre importante lembrar isso. Então vamos pegar um exemplo, nesse mesmo caso aqui, que a gente tem esse corpo que vai sair, por exemplo, sei lá, da posição a 0 mesmo, né? Ele vai ter uma velocidade inicial aí, vamos supor que ele vai ter um V0 igual a 2 metros por segundo, tá bom? E a aceleração é constante, então vamos supor que a aceleração seja aí, sei lá, 2 metros por segundo ao quadrado. E aí a gente consegue achar essas duas equações, a equação que descreve a velocidade do corpo e a posição do corpo. Como é que vai ficar a equação de velocidade? Vai ficar V igual V0 é 2 mais a aceleração também é 2 vezes o t. Essa aqui, ó, é a equação de velocidade. Se a gente for plotar isso aqui em um gráfico, aqui é o tempo e aqui é a velocidade, vocês podem notar que isso aqui vai dar uma reta, galera. Muito legal, né? A aceleração. A gente viu que a aceleração é uma constante. E a gente percebe que a velocidade é uma reta. E não parece uma reta, mas é uma reta, tá bom? Se você for olhar isso aqui, se você lembrar um pouco lá quando estudou gráfico de funções, o 2 seria o nosso coeficiente linear da reta, né? Ou seja, onde o gráfico cruza aqui o eixo vertical. E o 2, esse outro 2 aqui, seria o nosso coeficiente angular, né? Que indica aqui a inclinação da reta.
Ou seja, né, a aceleração está indicando a inclinação da reta da velocidade. E como é que fica a nossa equação de posição, nosso x de t? Vai ser então x0, que a gente colocou que é 0, mais v0, que é 2t, mais meio, aceleração é 2t quadrado. Só simplificando aqui, né? Então temos aí que x de t vai ser o zero some, então vai ser 2t mais t quadrado. E essa aqui, galera, vai ser a equação do nosso corpo, da posição, né? Essa aqui é a equação que descreve a posição do nosso corpo. Então, sei lá, se você quer saber a posição do corpo no t igual a 2, por exemplo, você pega aqui, ó, x de 2, substitui, né? Vai dar 4, vai dar 8 metros. E aí você sabe, então, a posição do corpo no tempo t igual a 2 segundos. Se você for observar também, né, isso aqui é uma equação quadrática, né? Isso aqui, se você lembrar lá um pouquinho de funções, isso aqui seria uma coisa desse tipo, né? X quadrado, ax quadrado mais bx mais c. Seria algo desse tipo aqui, né? Então o gráfico disso aqui seria, né, uma parábola. Bom, mas enfim, galera. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado aí da aula, tá? Se você gostou, já deixa o teu like, compartilha o vídeo, fortalece a gente aí no canal, beleza? Eu vou parar a aula aqui por hoje. Então, galera, muito obrigado. Espero que tenham gostado do vídeo. Compartilhe. Muito obrigado a todos e até mais.